ONU divulga mapa da fome, mostrando que no mundo mais de 700 milhões de pessoas não têm o que comer. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a taxação de 2% dos super ricos garantiria 250 bilhões de dólares por ano ao planeta. Lançado o programa Voa Brasil para garantir trechos de viagem de avião de R$ 200 aos aposentados do INSS. Polícia Federal foi acionada para investigar suspeita de ataque hacker ao sistema eletrônico de informações do governo. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, atacou o sistema eleitoral brasileiro depois de ouvir uma crítica do presidente Lula. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou o tom contra a democrata Kamala Harris em nova fase de campanha. Mais de 1.000 municípios brasileiros estão enfrentando uma seca do nível severo. E as competições das Olimpíadas de Paris começaram com um jogo tumultuado em que a Argentina acabou perdendo para a seleção do Marrocos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. No Brasil, a situação melhorou, mas o país ainda tem 8 milhões e 400 mil cidadãos que não têm o que comer. Os dados são do relatório Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, elaborado por agências da Organização das Nações Unidas, a ONU. O documento é conhecido como Mapa da Fome e foi lançado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. Desse total, 39,7 milhões de pessoas, precisamente, estão no Brasil. Mas o país, apesar do quadro, viu parte importante dos habitantes deixarem de passar alguma forma de fome nos últimos anos. No período de 2020 a 2022, no Brasil, 70,3 milhões de pessoas experimentavam insegurança alimentar moderada ou severa, o que corresponde a 32,8% da população. Já no triênio mais recente, 2021 a 2023, o número caiu para os 39,7 milhões mencionados, o que representa 18,4% da população. Destaque para a insegurança alimentar severa, que é quando alguém não tem acesso a alimentos e passa pelo menos um dia inteiro sem comer, que caiu 85% no país. No ano passado, quando comparada ao ano anterior. E em 2022, a situação atingia 17,2 milhões de pessoas. O número foi reduzido para 2,5 milhões em 2023. No entanto, os casos de subnutrição colocam o país em uma situação especialmente problemática. Isso acontece porque, como o percentual de subnutridos está acima de 2,5%, pode-se dizer, segundo a metodologia da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que o Brasil ainda não foi capaz de se livrar da fome. Durante o evento de lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, onde também foi apresentado o relatório da ONU, o presidente Lula afirmou que acabar com a subnutrição no país é o compromisso mais urgente do governo e prometeu que o Brasil sairá do mapa da fome até o fim de seu mandato, em dezembro de 2026. O país chegou a sair do mapa da fome da ONU em 2014, quando era governado por Dilma Rousseff, mas retornou durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Em pleno século XXI, nada é tão absurdo e inaceitável quanto a persistência da fome e da pobreza, quando temos à disposição tanta abundância, tantos recursos científicos e tecnológicos e a revolução da inteligência artificial. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido no tema da cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global, fortalecendo as iniciativas existentes e incluindo os bilionários. A fome e a pobreza inibem o exercício pleno da cidadania e enfraquecem a própria democracia. Erradicá-las equivale a uma verdadeira emancipação política para milhões de pessoas.
A fome no mundo, ao menos em números, não sofreu grandes alterações nos últimos anos. Segundo o documento lançado nesta quarta, 1 a cada 11 pessoas passavam fome no planeta no ano passado. A desnutrição crônica, por exemplo, caiu na América Latina, mas voltou a crescer no continente africano, onde 57,7% da população vivencia uma situação de insegurança alimentar moderada ou severa. No triênio de 2021 a 2023, em todo o mundo, 2,3 bilhões de pessoas vivenciavam as angústias da insegurança alimentar moderada ou severa. O número representa praticamente 1/3 da população global. Em evento do G20 contra a fome, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou a defesa do projeto de ampliar a cobrança de impostos das pessoas mais ricas. Ele acrescentou que uma cobrança mínima seria suficiente para que sejam arrecadados até 250 bilhões de dólares por ano. Haddad afirmou que a comunidade internacional tem todas as condições para garantir que cada ser humano do planeta tenha uma existência digna. Ele disse que a fome e a pobreza não são fatalidades ou produto de condições imutáveis. Segundo Haddad, o que tem faltado é vontade política. Para o ministro, taxar aqueles que ele chama de super ricos é uma forma justa de captar recursos para combater a fome e a pobreza. Fernando Haddad explicou que é possível arrecadar até 250 bilhões de dólares por ano se bilionários pagarem 2% de sua riqueza em impostos. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente 5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. A Polícia Federal foi acionada para investigar a suspeita de um ataque hacker ao sistema de informações do governo. 9 ministérios, além da Casa da Moeda e o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foram afetados. O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos informou que na última segunda-feira, o Sistema Eletrônico de Informações do Governo sofreu um incidente de segurança cibernética e desde então está fora do ar. A Polícia Federal foi acionada e investiga a possibilidade de ataque de hacker. O sistema é uma ferramenta com o objetivo de estabelecer infraestrutura pública para processos e documentos administrativos eletrônicos, envolvendo diversos órgãos públicos. Serviços ao cidadão como gov.br não foram afetados. A queda do sistema deixou pelo menos 9 ministérios sem acesso a informações. Equipes técnicas estão trabalhando para resolver o problema e evitar a perda dos dados. Ainda não há previsão para a conclusão do reparo. Com a disseminação da inteligência artificial, os golpes se multiplicam e a todo momento surge uma novidade. Uma delas é o criminoso conseguir a voz de um parente próximo da vítima para telefonar e pedir dinheiro. Só no ano passado, foram quase 5 milhões de golpes desse tipo. Os crimes aumentam na velocidade das tecnologias. Com a popularização da inteligência artificial, os criminosos aperfeiçoaram as técnicas dos golpes. Eles criam sites falsos, clonam vozes e até pessoas, a chamada deepfake. Uma técnica que permite alterar um vídeo ou foto com a ajuda da inteligência artificial. Entre os principais golpes estão o golpe em aplicativos de relacionamentos, clones virtuais, ligação falsa, mensagens e e-mails falsos em massa, o chamado spam. Um exemplo de sites falsos foram as doações para o Rio Grande do Sul, em que empresas falsas se diziam arrecadar recursos para ajudar os desalojados no estado. Nesse caso, é preciso verificar os nomes, telefone, endereço e fotos dos responsáveis.
O golpe em aplicativos de relacionamentos também se tornou comum, no qual o criminoso usa perfis falsos para atrair vítimas para sequestros relâmpagos. Outro golpe é o chamado clones virtuais, onde golpistas se baseiam numa simples mensagem de falsa promoção via Instagram ou WhatsApp. E o usuário, ao passar o contato aos estelionatários, acaba caindo no golpe. E eles transformam a sua foto em um vídeo fraudulento, disfarçando de proposta de investimento como isca. O golpe da ligação falsa também usa a tecnologia de deepfakes, porém com vozes clonadas. Nesse caso, devido ao maior risco de roubo de identidade através da inteligência artificial, os próprios bancos têm trocado a segurança baseada em biometria por análise comportamental. E, por fim, o golpe mais conhecido na praça são as mensagens em e-mails falsos em massa. As redes sociais concentram 43% dos golpes e as plataformas de e-mail 15%. De acordo com um grupo de trabalho anti-phishing ou anti-pesca criado para combater golpes de engenharia social na internet, a inteligência artificial permite que mensagens tenham menos erros ortográficos, o que torna ainda mais convincente. Nesse caso, para evitar prejuízos, é sempre importante checar o e-mail, o destinatário e não clicar em nenhum link suspeito. Uma falsa pediatra é acusada de roubar um recém-nascido dos braços da mãe em um hospital em Minas Gerais. Ela foi presa pela polícia em Goiás, que tentou recuperar a criança e conseguiu. A recém-nascida roubada estava com apenas 5 horas de vida quando foi levada. Segundo a Polícia Militar, trajada como profissional de saúde e portando o crachá da Universidade de Uberlândia, a mulher entrou à noite na maternidade do Hospital de Clínicas da Federal e roubou uma bebê recém-nascida. Usando jaleco, touca, máscara, ela se identificou como pediatra. O pai, o motorista Edson Ferreira, contou que a falsa pediatra era muito bem articulada. Entrou no quarto, falou para a mãe da bebê que era pediatra e que ia levar a criança para alimentar. Minutos depois, o casal estranhou que a bebê não voltava e então perceberam que ela tinha sido levada. Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação. O vídeo mostrou toda a ação da mulher, do momento em que ela chega ao hospital com roupa de profissional até a sua saída, carregando a criança. A Polícia Militar foi encontrar a suspeita a 134 quilômetros dali, já no estado de Goiás, na cidade de Itumbiara. A suspeita, identificada como Cláudia Soares Alves, foi presa na mesma cidade. A recém-nascida está bem, segundo a PM. A polícia ainda confirmou que ela está cadastrada no Conselho Federal de Medicina, na especialidade de Neurologia e Clínica Médica. O delegado Carlos Fernandes, que apura o caso, afirmou que a mulher já era investigada por suspeita de mandar matar uma farmacêutica em Uberlândia, em 2020. O hospital informou que iniciou a apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. E veja a seguir o programa Voa Brasil. Você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal das 22. O governo lançou hoje o programa Voa Brasil. Ficou menor do que o anunciado há vários meses. Para começar, os estudantes ficaram de fora e, além disso, as companhias aéreas não são obrigadas a reservar bilhetes para os passageiros. Essa primeira etapa do programa irá atender aposentados do INSS que não tenham viajado nos últimos 12 meses. Essas pessoas, então, terão direito a bilhetes aéreos de até R$ 200 o trecho. No entanto, a iniciativa não representa aí um acesso a passagens mais baratas por essas pessoas. Nesse caso, apenas vai reunir bilhetes com valor de R$ 200. Agora, se a pessoa deseja, então, comprar um bilhete aéreo nesse valor de R$ 200, terá que fazer contato com a companhia aérea para verificar, então, se ela
ela tem bilhetes, então, nessa faixa de valor prevista no programa. A expectativa, então, é que nesse primeiro momento, pelo menos 23 milhões de pessoas sejam contempladas. É importante lembrar o seguinte, qual é, então, o passo a passo para que as pessoas possam ter acesso? O seguinte, o primeiro passo é ter conta no site oficial do governo, o gov.br, e conta com nível de segurança prata ou ouro, ou seja, se for bronze é preciso ajustar para os níveis superiores. Os interessados terão que acessar a plataforma do programa ou os sites das companhias, onde haverá um link para o direcionamento ao programa. O próprio sistema vai informar se o comprador atende os requisitos, se é aposentado do INSS e não voa há um ano, cumpridas as exigências. O pagamento é feito diretamente para a empresa com cartão de crédito ou outro meio de pagamento sem intermediação do governo. Após, então, essa primeira fase, o Voa Brasil deve, então, ser expandido para estudantes do ProUni, o Programa Universidade para Todos, e o outro público-alvo da iniciativa, né? São cerca, então, de 700 mil alunos a serem contemplados. A iniciativa, é importante ressaltar, não contará com subsídios federais e, por isso, o governo Lula não tem como assegurar uma redução nos preços já praticados pelas companhias, que continuarão tendo liberdade comercial para definirem as suas tarifas. É importante lembrar, então, que desde o início do ano, então, que havia a previsão do lançamento, né, desse programa Voa Brasil, justamente por conta, então, de uma pressão da população ali em relação ao preço, né, das passagens aéreas, mas o governo deixou bastante claro que mesmo tendo, então, o programa, essa iniciativa, não significa que as pessoas vão conseguir comprar passagens mais baratas. Ainda em relação, então, aos alunos, né, que são beneficiados ali do ProUni, a expectativa é que eles sejam atendidos pelo programa a partir de 2025. A incerteza sobre quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos deu o tom do mercado financeiro hoje. Como dúvidas geram medo, quase todos os operadores atuaram na defensiva. No Brasil, o dólar subiu mais de 1% e fechou cotado em R$ 5,65 na venda. Já na Bolsa de Valores, a baixa foi moderada de 0,13% aos 126.423 pontos. A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024. Cerca de 6 milhões de contribuintes receberão 8 bilhões e meio de reais. A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro dos 5 lotes de restituição do Imposto de Renda, com a inclusão de cerca de 54.200 contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. 6 milhões de contribuintes receberão 8 bilhões e meio de reais. Segundo o órgão, quase todo o valor será destinado aos contribuintes com prioridade no reembolso. E os gaúchos que fizeram a declaração em julho estão incluídos na lista. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet ao clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito no último dia do mês, em 31 de julho, na conta ou na chave Pix informada na declaração. Caso o contribuinte não esteja na lista, é recomendado acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Os valores ficam disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E os clientes dos planos de saúde foram 275 milhões de vezes ao médico no ano passado. E como uma consulta geralmente resulta em pelo menos um exame, o faturamento das empresas foi de quase 2 bilhões de reais, uma alta de 7,4% em relação ao ano anterior. Os procedimentos mais buscados pelos pacientes foram as consultas médicas, que chegaram ao patamar de 275,3 milhões no ano passado. Em seguida estão os procedimentos odontológicos e as internações. Também foram realizadas mais de 79 milhões de terapias feitas por fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos. O número de exames registrado foi de 1,1 bilhão.
Os dados fazem parte do mapa assistencial da saúde suplementar. O levantamento foi fundamental para justificar o reajuste anual dos planos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros segue aumentando. No início do século, a estimativa de vida era de 74 anos. Nos anos 2000, essa média deu um salto para 70 anos. Já a projeção feita pelo Instituto para 2060 é de que as pessoas no Brasil possam viver em média até os 81 anos. E para chegar à terceira idade com autonomia e independência, é preciso começar a se cuidar desde cedo. Especialistas relembram as principais recomendações para uma longevidade saudável. Entre elas estão a importância de se preocupar com a alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos, a atenção à saúde mental e, claro, estar sempre em dia com as consultas médicas. A Embraer fechou 2 contratos nesta manhã para modernizar o sistema de tráfego aéreo brasileiro. Os acordos foram assinados com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo e totalizou um valor de 17 milhões de dólares, equivalente a 95 milhões de reais. O objetivo é melhorar os centros de controles do sistema Sigma e implantar novo sistema Sagitário, tudo desenvolvido pela ATEC, empresa do grupo Embraer. Segundo a empresa, o Sagitário torna eficaz o gerenciamento do tráfego aéreo em todo o Brasil. Ele processa dados de diversas fontes e agrupa um ponto de comunicação para os controladores de voo, enquanto o Sigma otimiza as informações e distribuição de tráfego, planos de voo e capacidade das aerovias e aeroportos. A ATEC assinou um acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo durante uma exposição da indústria aeroespacial e defesa, que aconteceu na Inglaterra. A ATEC é especialista em engenharia de sistemas e tecnologias de consciência situacional. O fechamento do contato fortalece a relação de longa data da empresa e do órgão governamental. O CEO da ATEC disse ainda que os novos contratos representam um marco importante para a empresa e para o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial no Brasil. E veja a seguir, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou o tom contra a democrata Kamala Harris em nova fase de campanha. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, atacou o sistema eleitoral brasileiro depois de ouvir uma crítica do presidente Lula. Em meio à troca de farpas com o presidente Lula, o venezuelano Nicolás Maduro disse que as eleições no Brasil são inauditáveis. Os conflitos começaram depois que o ditador afirmou que haverá um banho de sangue se ele perder as eleições do próximo domingo. Os conflitos entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolás Maduro aconteceu após o ditador ameaçar o povo venezuelano em um comício que o país estava diante do risco de um banho de sangue e uma guerra civil caso não fosse reeleito. O presidente brasileiro se assustou com as declarações do amigo e disse que o presidente venezuelano precisa respeitar o processo democrático e o resultado da eleição. Em resposta a Lula, Maduro disse: "Quem se assustou que tome um chá de camomila." A fala de Nicolás Maduro aconteceu logo após a Justiça da Venezuela prender um assessor da principal opositora do governo de Maduro, Maria Corina Machado. Os Estados Unidos divulgou um comunicado no mesmo dia condenando a detenção. Em entrevista a agências internacionais, o presidente brasileiro acrescentou: "Quem perde as eleições toma um banho de voto. Não de sangue. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora." Maduro afirmou que as eleições no Brasil são inauditáveis, sem apresentar nenhuma prova. Ele tem que pedir desculpas ao Brasil. Senão a relação é complicada. Você pode falar a bobagem que você quiser falar, desde que você respeite o direito dos outros. Maduro criticou não apenas o processo eleitoral no Brasil, mas também os dos Estados Unidos e da Colômbia, países amplamente considerados democráticos.
O presidente venezuelano também disse aos seus apoiadores que a Venezuela, onde a oposição denuncia uma série de repressões, incluindo prisões e inabilitações de candidaturas, tem o melhor sistema eleitoral do mundo. Com a repercussão das falas de Maduro e um movimento regional de pressão, incluindo um pedido conjunto de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguai e Uruguai pelo fim do assédio e da perseguição e repressão a opositores pelo regime chavista, desde o início do período eleitoral, de acordo com um relatório divulgado pela ONG Laboratório de Paz. A Venezuela já deteve 71 opositores ou assessores de opositores. O Tribunal Superior Eleitoral se manifestou. Em nota, disse que o boletim da urna é totalmente auditável. Mesmo colocando em dúvida a integridade do sistema eleitoral do Brasil, o TSE deverá manter o envio de observadores à Venezuela. Fortalecido na Convenção Nacional, que lhe deu o apoio total do Partido Republicano, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou sua campanha para as eleições de novembro. E ele atacou sua provável nova oponente, a vice-presidente Kamala Harris. O comício do ex-presidente Donald Trump na Carolina do Norte é o primeiro para uma corrida numa campanha inteiramente nova e num cenário político, mais uma vez, irrevogavelmente alterado por um ano eleitoral sem precedentes. O ex-presidente passou o dia de ontem reagindo à mudança no cenário político. Numa enxurrada de postagens nas redes sociais, o ex-presidente atacou a sua nova oponente e lamentou que os republicanos foram forçados a desperdiçar muito tempo e dinheiro antes da mudança democrata. A decisão de Biden e a ascensão de Kamala Harris provocaram uma onda de adrenalina no Partido Democrata e desencadearam uma onda de novas doações para competir com a posição financeira fortalecida do próprio Donald Trump. A equipe de Trump enfrenta uma corrida contra o relógio para destruir Kamala Harris antes que ela possa transformar totalmente a máquina eleitoral de Biden em sua própria campanha. Embora as sondagens sugiram que a vice-presidente Kamala Harris é uma figura reconhecível, a campanha de Trump continua convencida de que o público não sabe muito sobre ela. A campanha pretende passar as próximas semanas tentando o máximo passar possíveis informações negativas sobre Kamala. A aparição de Trump em Charlotte proporcionará a sua primeira oportunidade de se contrastar com Harris perante os eleitores num estado decisivo. 4 anos atrás, a Carolina do Norte produziu a margem mais estreita de vitória estadual de Trump e esperava-se que voltasse a ser um campo de batalha importante em 2024. E agora à noite, o presidente Joe Biden fez o primeiro discurso depois que desistiu da candidatura em favor de Kamala Harris. O presidente americano disse que a defesa da democracia é melhor do que qualquer cargo. Foi o que prometeu fazer até o fim do seu mandato em dezembro e afirmou que está fazendo uma passagem pelo bastão para as novas gerações como forma de unir o país. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou no Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira. O evento acontece em um momento de pressão por conta da guerra na faixa de Gaza. Durante a fala de Netanyahu, grupos protestaram na frente do Capitólio. Com o discurso, Benjamin Netanyahu tenta reforçar o apoio dos Estados Unidos a Israel no contexto da guerra contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Os israelenses também têm tensões com outros grupos ligados ao Irã, como o Hezbollah e os Houthis. O prêmio foi ovacionado pelos políticos americanos algumas vezes. Netanyahu pregou união entre os Estados Unidos e Israel diante dos conflitos no Oriente Médio. Netanyahu relembrou o atentado de 7 de outubro de 2023, quando terroristas do Hamas invadiram Israel e mataram mais de 1.200 pessoas, e disse que os membros do grupo terrorista não têm humanidade, que levaram 250 israelenses vivos e mortos às profundezas de Gaza. A guerra na faixa de Gaza, que se seguiu após o ataque, dura mais de 9 meses. Benjamin Netanyahu também agradeceu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pelo apoio a Israel ao longo dos anos de seu mandato como presidente e vice-presidente e, mais recentemente, no contexto da guerra e nas negociações pelo cessar-fogo com troca de reféns.
Um estudo apresentado na Itália comprovou que os anúncios exibidos durante um jogo de videogame em plataformas online estão relacionados a um maior consumo de produtos ricos em gordura, sal e açúcar entre os adolescentes. Não é de hoje que vemos times e jogadores conquistando manchetes por campeonatos ou grandes feitos dentro dos jogos eletrônicos. A indústria dos games tem se mostrado uma grande aliada para o marketing de influência, além de ser um campo vasto para as mais diversas ações para o público infanto-juvenil. Mas pesquisas recentes demonstraram que as crianças são 2 vezes mais propensas a escolher uma determinada marca ou produto quando expostas a anúncios. O poder de imersão dos videogames e a sequência constante de desafios são tão fortes que podem levar ao que os psicólogos chamam de flow, fluxo em inglês, ou estado de experiência máxima. Os estudiosos analisaram 52 horas de vídeos de influenciadores e constataram que a maioria das publicidades era de alimentos ricos em gordura, açúcar e sal, e muitas não vinham acompanhadas de um aviso explícito dizendo que se tratava de propaganda. Também fizeram uma enquete com 490 jovens de 16 anos em média e observaram uma relação entre a lembrança dos anúncios e posturas favoráveis em relação a essas comidas. Nutricionistas acreditam que o público infanto-juvenil é muito vulnerável a esse tipo de propaganda. Crianças que veem esses anúncios têm uma certa confiança nos influenciadores, que faz com que vejam isso de forma positiva, ficando mais sujeitas a comprar e consumir esses produtos. Os cientistas dizem que o alto nível de exposição a produtos não saudáveis poderia levar a um consumo excessivo de calorias e, consequentemente, ganho de peso. 1 em cada 4 adolescentes brasileiros faz o uso excessivo de jogos de videogame. Neste ano, o setor deve ultrapassar a marca de 3,3 bilhões de jogadores, quase a metade da população mundial, com um faturamento de 188 bilhões de dólares. Especialistas alertam que é preciso proteger essas crianças e jovens, pensando em aspectos como políticas públicas, trabalho de educação nutricional em escolas e vigilância dos pais e responsáveis, que devem ter maior controle e segurança do que os filhos assistem. Os casos de meningite aumentaram no Rio Grande do Sul. A doença é uma das que mais causam preocupação nas autoridades sanitárias. Subiu o número de mortes por meningite em Mato Grosso do Sul. Nos 7 primeiros meses de 2024, foram 12 vítimas no estado. Esse aumento é devido à falta de imunização nas pessoas. Então, eu queria até aproveitar esse momento para pedir para a população ir às unidades de saúde. É de graça, né, as vacinas, que vacinem contra a meningite e outras doenças. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, de maio a julho foram registrados 3 novos óbitos. Não temos um perfil, não temos uma forma só em tal idade, é só em idoso. Não temos. Então, qualquer pessoa está suscetível a ter essa doença. A técnica das doenças agudas da SES faz um alerta para os sintomas da doença. Sintomas no adulto seria rigidez de nuca, febre alta, convulsão, confusão mental, convulsões, vômitos. Já na criança e no bebê, seria abaulamento da fontanela, né? Irritabilidade, choro persistente, febre alta. A procura pela vacina continua baixa. A última vez que Mato Grosso do Sul conseguiu atingir a meta foi no ano de 2019. Em 2024, o estado vacinou pouco mais de 78%, número muito abaixo do que o Ministério da Saúde pede. O Ministério preconiza 95%, nós não conseguimos atingir essa meta. Então, a gente conta com o apoio da população para que possa nos ajudar a conseguir alcançar essa meta e, com isso, minimizar a quantidade de pessoas doentes pela meningite. E veja a seguir, mais de 1.000 municípios brasileiros estão enfrentando uma seca do nível severo. E as competições das Olimpíadas de Paris começaram com um jogo tumultuado em que a Argentina acabou perdendo para o Marrocos. Um levantamento do CEMADEM mostra que o Brasil tem mais de 1.000 cidades em situação de seca extrema ou severa. Segundo especialistas, o país não conseguiu se recuperar da seca de 2023
e a estiagem está mais intensa e extensa pelo país. De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mais de 1.000 cidades em todo o Brasil estão vivendo sob uma seca severa ou extrema. A falta de chuva alastra o fogo pelo país, que teve o maior número de incêndios dos últimos 10 anos. No Amazonas, que tentava se recuperar de uma seca histórica, comunidades já estão isoladas e a ordem é estocar alimentos. O ar está tão seco que mais da metade das cidades brasileiras estão em alerta. O ano de 2023 foi de recordes de calor e com chuva abaixo da média, reflexo do El Niño e do aquecimento dos oceanos. O fenômeno já acabou, mas seus efeitos continuam. Os primeiros 6 meses do ano foram de recorde de calor e a chuva ficou abaixo da média na maior parte do país, com exceção do sul. Tudo está interligado. A falta de umidade pela seca que castigou a região norte no ano passado tem um efeito cascata. A umidade que deveria estar no norte e que seria transportada para o resto do país deixou de existir. Com isso, a seca se alastrou por todos os estados do Brasil, segundo os dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligado ao governo federal e que monitora a estiagem pelo país. 1.024 cidades estão sob a classificação de seca entre extrema e severa, a mais alta da escala. Com o ar seco, aumenta os problemas de saúde respiratória em crianças e idosos. Os estados mais afetados são Amazonas, Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Neles, todas as cidades estão sob alguma classificação de seca. A estiagem vem afetando o abastecimento, isolando regimes que dependem do transporte por rio, causando prejuízos na agricultura e pecuária pelo país e tornando o ar difícil de respirar. E a temperatura do planeta voltou a bater recorde. De acordo com a medição do Observatório Europeu do Clima, o Copérnicus, a média chegou ontem a 15,15 graus. Como é uma média e inclui as temperaturas do hemisfério sul, que atualmente está no inverno, o que reduz o índice. Segundo um cientista climático da Universidade de Leipzig, na Alemanha, isso aponta para a influência cada vez maior do que nunca da mudança climática impulsionada pela queima de combustíveis fósseis. O desmatamento ilegal em unidades de conservação da Amazônia é o menor em 10 anos. A diminuição chega a aproximadamente 36%. Apesar da queda, o número representa 670 campos de futebol devastados. O desmatamento registrado no primeiro semestre em áreas protegidas da Amazônia foi o menor dos últimos 10 anos. Segundo dados divulgados pelo Amazon, o Instituto do Homem do Meio Ambiente da Amazônia, foram devastados 93 quilômetros quadrados, uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2022, o desmate em unidades de conservação foi o maior. O levantamento aponta que o desmatamento também teve queda na Amazônia Legal. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, a diminuição chega a 36% e é a menor área de mata derrubada no período desde 2017. O mapeamento identificou os estados com mais unidades de conservação entre as 10 áreas mais desmatadas em junho deste ano. Acre e Rondônia lideram o ranking, cada um com 3 áreas protegidas devastadas. Já o Pará é o estado com a unidade de conservação que mais desmatou. A derrubada de árvores representa uma área equivalente a 700 campos de futebol. Mesmo com resultado positivo, o bioma da Amazônia registrou no primeiro semestre do ano uma alta no desmatamento no mês de junho. Alguns fatores, como incêndios associados diretamente às mudanças climáticas e ao desmatamento causado pela atividade agropecuária. Apesar das melhorias na luta contra o desmatamento no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente atribuiu o aumento das queimadas aos efeitos das mudanças climáticas, incluindo as secas. A Terra perde por minuto uma superfície de floresta intocada, equivalente a 10 campos de futebol. A abertura oficial das Olimpíadas de Paris está marcada para depois de amanhã, mas algumas competições já começaram. Hoje foram partidas de rugby e de futebol. A que mais chamou a atenção foi da Argentina contra o Marrocos. Não faltou confusão. O juiz acrescentou nada menos do que 15 minutos ao tempo normal do jogo. O Marrocos estava ganhando por 2-1,
Passados os 15 minutos, o juiz achou melhor deixar a partida rolar por mais 1 minuto. E foi aí que a Argentina empatou, o que revoltou os marroquinos. Os torcedores jogaram bombas no campo na direção dos jogadores argentinos e logo após invadiram o campo. A princípio, todos imaginaram que o jogo havia sido encerrado logo depois do lance e a torcida deixou o estádio aos poucos. Por cerca de 1 hora, a imprensa mundial e até mesmo o site da FIFA trataram a partida como concluída com um empate em 2-2. Mas, depois de uma longa conversa entre a equipe de arbitragem e as duas delegações, ficou resolvido que a partida seria retomada para serem disputados mais 3 minutos. A principal razão era a conclusão de uma revisão do VAR no lance que havia gerado o segundo gol da Argentina. E depois de 2 horas, foi informado que o gol de empate argentino havia sido anulado por impedimento e a partida terminou em 2-1 para o Marrocos. Para tentar evitar confusões como esta, alguns estádios brasileiros já adotaram o reconhecimento facial dos torcedores. Por enquanto, não é obrigatório, mas a partir do ano que vem será obrigatório instalar os equipamentos em todos os locais com capacidades para mais de 20 mil pessoas. O reconhecimento facial chegou há pouco tempo nos estádios brasileiros, mas já foi fortemente disseminado. Após as primeiras experiências lideradas por Goiás e Palmeiras, a tecnologia já está presente em mais da metade das arenas que disputam a elite do futebol brasileiro neste ano. A partir de 2025, a tecnologia passa de apenas uma ferramenta para uma obrigação. Segundo a Lei Geral do Esporte, estádios com capacidade maior que 20 mil pessoas deverão ter acesso por meio da biometria facial. A obrigatoriedade promoveu uma corrida dos clubes para se adequarem, agitando o mercado de tecnologia e plataformas de vendas de ingressos. No Rio de Janeiro, o Maracanã já está equipado com a tecnologia, mas apenas o Flamengo iniciou a implementação, que envolve o cadastro prévio da biometria facial dos torcedores. O Fluminense, que também usa o estádio, ainda não deu início ao plano. O pioneiro entre os cariocas foi o Vasco, adepto do reconhecimento facial em São Januário desde setembro do ano passado. Já o Botafogo anunciou em março o início do cadastro do rosto dos torcedores para acesso ao Engenhão. A medida busca facilitar a entrada do público nos estádios e, principalmente, combater um dos principais problemas do futebol nacional, o cambismo. Além disso, uma das grandes vantagens do uso do reconhecimento facial nas catracas é a segurança. A implementação da ferramenta está ajudando a identificar pessoas procuradas pela Justiça. No Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, foram realizadas diversas prisões. A mais recente aconteceu no confronto entre Palmeiras e Bahia pela 15ª rodada do Brasileirão. Um homem integrante de uma facção criminosa da Bahia foi preso após ser identificado pelo sistema de biometria facial no estádio. Uma descoberta na medicina brasileira pode ser a solução para quem precisa fazer uma transfusão de sangue. A autotransfusão vai ajudar principalmente aquelas pessoas com tipo de sangue raro. Em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, o Hospital Universitário utiliza a técnica no pós-operatório. A autotransfusão de sangue passou a ser utilizada com mais frequência durante a pandemia, quando os estoques de sangue ficaram bem abaixo do esperado. A técnica, que consiste em utilizar o sangue do paciente, ou seja, sem depender de outra pessoa, é utilizada agora no pós-operatório. O equipamento é conectado no dreno do paciente, tá? Um dreno de mediastino, que o coração fica alojado no mediastino, dentro do tórax, ou um dreno de tórax. Aquele sangue drenado, em vez de ir para o dreno e ser descartado, ele é aproveitado. Ele fica num cilindro chamado reservatório. Depois de um determinado tempo, isso é um processo automatizado. Pode ser também programado pelo operador, certo? Mas digamos que em 6 horas você colete em torno de 600 ml de sangue. Esse sangue é direcionado para uma cuba de centrifugação que vai separar os elementos figurados do sangue.
as hemácias, que vão ser reinfundidas, autotransfusão, as plaquetas, leucócitos e plasma e outros elementos são descartados, certo? Para cada função é programado um volume de soro fisiológico puro. Após essa lavagem, as hemácias de boa qualidade, que veja bem, as hemácias, quando saem da corrente sanguínea, elas acabam, alguma delas, se fragmentando. Então, só as de boa qualidade, capazes de carregar o oxigênio, certo? A hemácia é um carregador de oxigênio. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Elas são, então, direcionadas para a bolsa de autotransfusão e, a critério do médico, ele é reinfundido. O procedimento é feito graças a este aparelho, que é o recuperador de células. Do início do ano até agora, 32 pacientes do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian foram beneficiados com a técnica. No caso deste paciente, que passou por uma cirurgia para recuperação da válvula aórtica, foram recuperados aproximadamente 1.600 ml de sangue. Sem a utilização da máquina, ele precisaria receber aproximadamente 4 bolsas de sangue durante o procedimento todo. Eu recomendaria esse equipamento para toda cirurgia em que o cirurgião fizesse o cálculo e que no planejamento houvesse uma perda acima de 500 ml de sangue. Pacientes que têm tipagem de sangue raro, pacientes que têm incompatibilidade de transfusional, um indivíduo adulto em torno de 70 quilos. De acordo com o cirurgião cardiovascular, entre as vantagens da autotransfusão está a redução dos riscos de infecção e também do tempo de internação. O paciente que sangra menos nas cirurgias, ele fica menos tempo internado, concorda? Por quê? Porque ele vai ter uma recuperação muito mais rápida e com menos complicações. Menor taxa de infecção e menor taxa de reações transfusionais. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.